Condutores e isolantes. Vamos falar o que são os condutores, o que são os isolantes. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem ou entendessem é que na natureza a maior parte dos elementos são metais, certo? Os metais, eles têm uma característica que é ter 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Pensa no seguinte, o átomo ele tem um núcleo, esse núcleo ele é sempre positivo, em volta a gente tem as camadas eletrônicas, não é isso? Mas imaginem elementos químicos que têm 7 camadas eletrônicas, tem 6 camadas, 5 camadas, quer dizer, eles têm muitas camadas eletrônicas. Se nas últimas camadas ele tem, por exemplo, o elétron, 1, 2 ou 3, eu estou representando um elétron aqui. Essa distância entre o núcleo e o elétron, o núcleo positivo e o elétron, é tão grande que esse elétron ele vai ser atraído fracamente. Como ele é pouco atraído, a gente costuma dizer que a transferência é fácil. Transferência, ou então a gente pode dizer que é a perda do elétron, entre aspas, né? Aí, isso vai fazer com que os materiais que são metais, então, tenham os chamados elétrons livres. Então, o que a gente poderia dizer? Os condutores, eles são materiais, então, que têm esses elétrons livres. E, geralmente, eles são o quê? Metais, correto? Metais são aqueles que são condutores porque eles têm elétrons livres. Se vocês imaginarem um solo, né, o chão, o solo ele tem muitos minerais e esses minerais são formados, são constituídos principalmente de elementos metálicos. Por serem constituídos de metais, existem muitos elétrons livres. Eles ficam oscilando, né? São das últimas camadas, tem facilidade de ser atraído. Agora, você imagina num dia de tempestade, você tem lá uma nuvem, a nuvem por atrito com o ar, porque tem pedras de gelo dentro da nuvem, normalmente o atrito com o ar eletriza a nuvem ela separa as suas cargas assim, a parte de baixo fica positiva e a de cima fica negativa. Ela polariza, ela separa as cargas. Aí o que acontece? Na hora que a nuvem se aproxima do chão, esses elétrons livres, eles tendem a saltar. E aí é quando a gente tem, então, os raios, né? Que é o salto desses elétrons por atração com materiais que estão eletrizados, certo? Bom, agora, continuando, vamos pensar agora como é que são... Agora vamos imaginar como é que são os elementos que são os isolantes. Os isolantes, já andei comentando com vocês em outro vídeo, que são aqueles que têm ligação covalente, certo? Então, os átomos, os materiais que principalmente têm carbono, porque vocês sabem que o carbono ele permite 4 ligações covalentes. Essas ligações covalentes, o que elas fazem? Elas amarram o par eletrônico entre 2 átomos ou mais. Então, se eu ligar um átomo de carbono ao outro,
nós provavelmente vamos ter materiais isolantes. E muitas vezes a gente tem os derivados de petróleo, né? Os derivados de petróleo, eles têm uma grande quantidade de átomos de carbono, tem longas cadeias carbônicas e eles formam principalmente borracha e outros tipos de resina. A gente tem, por exemplo, também outro que tem muitos átomos de carbono, que aí é lógico, não é derivado de petróleo, mas nós temos a madeira. A madeira tem muitos átomos de carbono e ela também, esses que eu estou dizendo, são materiais que são isolantes. São isolantes porque têm essas ligações covalentes, certo? É isso.